Título: A perda da realidade na neurose na psicose, 1929. Iniciaremos pela nota do editor inglês. Segundo uma declaração em nota de rodapé, a tradução inglesa ela foi, na realidade, publicada antes do original alemão. A presente tradução inglesa baseia-se na de 1924. Este artigo foi escrito em fins de maio de 1924, pois foi lido por Abraham durante esse mês. Ele prossegue o debate iniciado no trabalho anterior, Neurose e Psicose, 1924b, página 215 adiante, o qual amplia e corrige algumas dúvidas a respeito da validade da distinção traçada nestes dois trabalhos. Foram posteriormente debatidas por Freud em seu artigo sobre fetichismo, 1927. Agora iniciaremos o texto: A perda da realidade na neurose na psicose. Recentemente indiquei como uma das características que diferenciam uma neurose de uma psicose o fato de, em uma neurose, o ego, em sua dependência da realidade, suprimir um fragmento do id, da vida instintual, ao passo que, em uma psicose, esse mesmo ego, a serviço do id, se afasta de um fragmento da realidade. Assim, para uma neurose, o fator decisivo seria a predominância da influência da realidade, enquanto para uma psicose, esse fator seria a predominância do id. Na psicose, a perda da realidade estaria necessariamente presente, ao passo que, na neurose, segundo pareceria, essa perda seria evitada. Isso, porém, não concorda em absoluto com a observação que todos nós podemos fazer de que toda neurose perturba, de algum modo, a relação do paciente com a realidade, servindo-lhe de um meio de se afastar da realidade que, em suas formas graves, significa concretamente uma fuga da vida real. Essa contradição parece séria, porém é facilmente resolvida e a explicação a seu respeito, na verdade, nos auxiliará a compreender as neuroses. A contradição, pois, existe apenas enquanto mantemos os olhos fixados na situação no começo da neurose, quando o ego, a serviço da realidade, se dispõe à repressão de um impulso instintual. Porém, isso não é ainda a própria neurose. Ela consiste antes nos processos que fornecem uma compensação à parte do id danificada, isto é, na reação contra a repressão e no fracasso da repressão. O afrouxamento da relação com a realidade é uma consequência desse segundo passo na formação de uma neurose, e não deveria surpreender-nos que um exame pormenorizado demonstre que a perda da realidade afeta exatamente aquele fragmento de realidade cujas exigências resultaram na repressão instintual ocorrida. Nada de novo existe em nossa caracterização da neurose como o resultado de uma repressão fracassada. Viemos dizendo isso por todo o tempo, e apenas devido ao novo contexto onde estamos considerando o assunto foi necessário repeti-lo.
Incidentalmente, a mesma objeção surge de maneira sobremodo acentuada quando estamos lidando com uma neurose na qual a causa excitante, a cena traumática, é conhecida e onde se pode ver como a pessoa interessada volta as costas à experiência e a transfere à amnésia. Permitam-me retornar, a título de exemplo, a um caso analisado há muitos anos atrás em que a paciente, uma jovem, estava enamorada do cunhado, de pé ao lado do leito de morte da irmã. Ela ficou horrorizada de ter o pensamento, abre aspas, agora ele está livre e pode casar-se comigo, fecha aspas. Essa cena foi instantaneamente esquecida e assim o processo de regressão que conduziu a seus sofrimentos histéricos foi acionado. Exatamente nesse caso é, ademais, instrutivo aprender ao longo de que via a neurose tentou solucionar o conflito. Ela se afastou do valor da mudança que ocorrera na realidade, reprimindo a exigência instintual que havia surgido, isto é, seu amor pelo cunhado. A reação psicótica teria sido uma rejeição do fato da morte da irmã. Poderíamos esperar que, ao surgir uma psicose, ocorre algo análogo ao processo de uma neurose, embora, é claro, entre distintas instâncias da mente. Assim, poderíamos esperar que também na psicose duas etapas pudessem ser discernidas, das quais a primeira arrastaria o ego para longe, dessa vez para longe da realidade, enquanto a segunda tentaria reparar o dano causado e restabelecer as relações do indivíduo com a realidade às expensas do id. E, de fato, determinada analogia desse tipo pode ser observada em uma psicose. Aqui há igualmente duas etapas, possuindo a segunda o caráter de uma reparação. Acima disso, porém, a analogia cede a uma semelhança muito mais ampla entre os dois processos. O segundo passo da psicose, a verdade, destina-se a reparar a perda da realidade. Contudo, não às expensas de uma restrição com a realidade, senão de outra maneira mais autocrática, pela criação de uma nova realidade que não levanta mais as mesmas objeções que a antiga, que foi abandonada. O segundo passo, portanto, na neurose como na psicose, é apoiado pelas mesmas tendências. Em ambos os casos serve ao desejo de poder do id que não se deixará ditar pela realidade. Tanto a neurose quanto a psicose são, pois, expressão de uma rebelião por parte do id contra o mundo externo de sua indisposição, travessão, ou, caso preferirem, de sua incapacidade, travessão, a adaptar-se às exigências da realidade. A necessidade, a neurose e a psicose diferem uma da outra muito mais em sua primeira reação introdutória do que na tentativa de reparação que a segue. Por conseguinte, a diferença inicial assim se expressa no desfecho final
na neurose, um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga, ao passo que, na psicose, a fuga inicial é sucedida por uma fase ativa de remodelagem. Na neurose, a obediência inicial é sucedida por uma tentativa adiada de fuga. Ou ainda, expresso de outro modo, a neurose não repudia a realidade, apenas a ignora. A psicose a repudia e tenta substituí-la. Chamamos um comportamento de normal ou sadio se ele combina certas características de ambas as reações. Se repudia a realidade tão pouco quanto uma neurose, mas se depois se esforça, como faz uma psicose, por efetuar uma alteração dessa realidade. Naturalmente, esse comportamento conveniente e normal conduz à realidade do trabalho no mundo externo. Ele não se detém, como na psicose, em efetuar mudanças internas. Ele não é mais autoplástico, mas aloplástico. Em uma psicose, a transformação da realidade executada sobre os precipitados psíquicos de antigas relações com ela, travessão, isto é, sobre os traços de memória, as ideias e o julgamento anteriormente derivado da realidade, e através dos quais a realidade foi representada na mente. Essa relação, porém, jamais foi uma relação fechada, era continuamente enriquecida e alterada por novas percepções. Assim, a psicose também depara com a tarefa de conseguir para si própria percepções de um tipo que corresponda à nova realidade, e isso muito radicalmente se efetua mediante a alucinação. O fato de, em tantas formas e casos de psicose, as paramnésias, os delírios e as alucinações que ocorrem serem de caráter muito aflitivo e estarem ligados a uma geração de ansiedade, é sem dúvida sinal de que todo o processo de remodelamento é levado a cabo contra forças que se lhe opõem violentamente. Podemos construir o processo segundo o modelo de uma neurose com o qual estamos familiarizados. Nela vemos que uma reação de ansiedade estabelece sempre que o instinto reprimido faz uma arremetida para frente e que o desfecho do conflito constitui apenas uma conciliação e não proporciona satisfação completa. Provavelmente na psicose, o fragmento de realidade rejeitado constantemente se impõe à mente, tal como o instinto reprimido faz na neurose, e é por isso que, em ambos os casos, os mecanismos também são os mesmos. A elucidação dos diversos mecanismos que nas psicoses são projetados para afastar o indivíduo da realidade e para reconstruir essa última, constitui uma tarefa para o estudo psiquiátrico especializado, ainda não empreendida. Existe, portanto, outra analogia entre uma neurose e uma psicose no fato de, em ambas, a tarefa empreendida na segunda etapa ser parcialmente mal sucedida, de vez que o instinto reprimido é incapaz de conseguir um substituto completo. Na neurose,
e a representação da realidade não pode ser remodelada em formas satisfatórias, não pelo menos em todo tipo de doença mental. A ênfase, porém, é diferente nos dois casos. Na psicose, ela incide inteiramente sobre a primeira etapa, que é patológica em si própria, e só pode conduzir à enfermidade. Na neurose, por outro lado, ela recai sobre a segunda etapa, sobre o fracasso da repressão, ao passo que a primeira etapa pode alcançar êxito e realmente o alcança em inúmeros casos sem transpor os limites da saúde, embora o faça a um certo preço e não sem deixar atrás de si traços do dispêndio psíquico que exigiu. Essas distinções e talvez muitas outras também são resultado da diferença topográfica na situação inicial do conflito patogênico, ou seja, se nele o ego rendeu-se à sua lealdade perante o mundo real ou à sua dependência do id. Uma neurose geralmente se contenta em evitar o fragmento da realidade em apreço e proteger-se contra entrar em contato com ele. A distinção nítida entre neurose e psicose, contudo, é enfraquecida pela circunstância de que também na neurose não faltam tentativas de substituir uma realidade desagradável por outra que esteja mais de acordo com os desejos do indivíduo. Isso é possibilitado pela existência de um mundo de fantasias, de um domínio que ficou separado do mundo externo real na época da introdução do princípio de realidade. Esse domínio, desde então, foi mantido livre das pretensões, das exigências da vida como uma espécie de reserva. Ele não é inacessível ao ego, mas só frouxamente ligado a ele, deste mundo de fantasias que a neurose aure o material para suas novas construções de desejo e geralmente encontra esse material pelo caminho da regressão a um passado real satisfatório. Dificilmente se pode duvidar que o mundo da fantasia desempenhe o mesmo papel na psicose e de que aí também ele seja o depósito do qual derivam os materiais ou o padrão para construir a nova realidade, ao passo que o novo e imaginário mundo externo de uma psicose tenta colocar-se no lugar da realidade travessão, um fragmento diferente daquele contra o qual tem de defender-se travessão, e emprestar a esse fragmento uma importância especial e um significado secreto que nós, nem sempre de modo inteiramente apropriado, chamamos de simbólico. Vemos assim que tanto na neurose quanto na psicose interessa a questão não apenas relativa a uma perda da realidade, mas também a um substituto para a realidade.